Olá pessoal, tudo bem? Nessas 4 próximas aulas eu vou explicar para você a matéria de troncos. Na primeira aula a gente vai falar de troncos de cilindro. Você vai pegar um cilindro e vai cortá-lo com um plano não paralelo às bases. Eu vou explicar para você como é que funciona. Vamos lá. Bom, então aqui nós temos um tronco de cilindro. Na verdade, nós temos dois troncos de cilindro aqui. Nós temos o tronco azul, está representado de azul aqui, esse tronco na parte de baixo, e temos também um tronco rosa. Esse tronco rosa, ele não está perfeitamente representado. Para que o tronco rosa ficasse perfeitamente representado, eu vou tentar pintar aqui para você. Isso aqui deveria ser rosa. Vamos ver se eu consigo representar aqui, ó. Isso aqui deveria ser rosa também, e aí eu teria o tronco de cilindro rosa, que seria a parte de cima, né? Então, repare qual que é a ideia para você formar um tronco de cilindro. Nós temos um plano, este plano aqui, que não é paralelo a nenhum dos planos que formam a base, esse plano cortou o cilindro. E dessa forma nós formamos dois troncos. Formamos um tronco de cilindro aqui na parte de cima e um tronco de cilindro aqui na parte de baixo. Deixa eu apagar isso daqui e eu vou mostrar para você quais são os elementos do tronco. Isso não é complicado. Todo tronco vai ter um raio da base. Eu vou colocar aqui o raio da base, vou pegar essa cor escura para representar. Então aqui está a letra R, é o raio da base, que na verdade é o mesmo raio da base do cilindro. Nós estamos usando a mesma base do cilindro para considerar a base do tronco também. Repare que nós não vamos usar essa elipse aqui para representar a base, né? O problema é que agora a gente fica com duas alturas. Você concorda? Olha só. Nós temos aqui uma alturinha, eu vou chamar de H, e temos aqui uma alturona, que eu vou chamar de Hzão. Então, todo tronco de cilindro vai ter uma altura menor e vai ter uma altura maior. Dessa forma, como é que você calcula o volume, então, desse tronco de cilindro? Se você tem duas alturas, basta você fazer a média. É assim que você faz o cálculo do volume do tronco de cilindro. Você faz a área da base vezes a altura média. Lembra que o volume do cilindro era a área da base vezes a altura. Agora, no tronco de cilindro, você faz área da base vezes a altura média. O que é a altura média? É a alturona mais a alturinha sobre 2. É só isso. Então, quando você tiver esse plano inclinado aqui em relação à base do cilindro, isso vai gerar uma altura grande, vai gerar uma altura pequena, e nós vamos considerar a altura média para calcular o volume desse tronco, ok? Então, deixa eu apagar o meu rabisco e a gente vai fazer o primeiro exercício da aula. Vamos lá. Primeiro exercício: calcule o volume desse tronco de cilindro aqui para mim. Então, repare só, este tronco de cilindro, você viu que essa região aqui é uma elipse. Nós não vamos considerar a elipse como sendo base, claro que não. Nós vamos considerar exatamente o círculo do cilindro, né? O cilindro original, vamos dizer assim, que gerou esse tronco. Então, a fórmula está aqui. A área da base é πr ao quadrado e aqui está a altura média, a alturona mais a alturinha sobre 2. Então, a área da base fica π vezes 3 ao quadrado. Cuidado que o diâmetro vale 6, muita atenção nesse detalhe. Se o diâmetro vale 6, então o raio vale 3, π vezes 3 ao quadrado. E aí sim a gente vai fazer a média entre as alturas. Nós temos aqui a altura de 2 centímetros e a altura de 8 centímetros. Então vai ficar 2 mais 8 sobre 2. 2 mais 8 sobre 2 já apareceu aqui na linha de baixo, né, a resposta. Então fica π vezes 9, que é o 3 ao quadrado,
vezes 5. 5 é a média entre 2 e 8. 2 mais 8, 10. 10 dividido por 2, 5. E acabou. Resposta fica 5 vezes 9, 45. 45 pi centímetros cúbicos para calcular o volume desse tronco de cone. Achou fácil calcular o volume? Para calcular o volume, a gente utiliza a altura média. A altura média é como nós conseguimos nos livrar do problema de ter duas alturas aqui, né? Desse corte diagonal ali em relação à base. Bom, agora a gente vai falar da área. Como que nós calculamos a área de um tronco de cilindro? Eu quero que você se imagine pegando uma tesoura e recortando aqui, ó. Finja que você está recortando isso aqui com uma tesoura. E aí você vai abrir isso daqui. Quando você esticar isso daqui, você forma essa figura. Você forma uma casinha. Consegue enxergar? Eu vou mostrar para você, olha só. Deixa eu mudar a cor aqui primeiro. Eu vou usar as minhas cores e pintar para você ali cada uma das ideias que eu quero te mostrar. Primeiro, laranja. De laranja, eu vou pintar este comprimento da circunferência, olha só. O comprimento da circunferência pode ser também o perímetro da base. Esse perímetro da base aqui mede 2πr. 2πr é o perímetro da base. Ok. 2πr porque é o mesmo raio aqui do cilindro que gerou esse tronco, não é? Que mais que eu tenho? Vou mudar a cor aqui. Eu tenho uma alturona e uma alturinha. Vamos supor que essa aqui seja a alturinha, que eu vou chamar de H, que é a mesma que essa. Ok. Então essa é a alturinha. E essa aqui é a alturona, que eu vou chamar de Hzão. Vou colocar o Hzão aqui. O preto aqui vai atrapalhar um pouco do slide, mas você está enxergando o Hzão. Então diga para mim quanto mede isso aqui, ó. Essa medida aqui, que é a altura desse triângulo. Ora, a altura desse triângulo vai ser Hzão, eu vou representar aqui, Hzão menos Hzinho. A altura desse triângulo, depois que você planifica essa figura, se transforma em Hzão menos Hzinho. Eu vou escrever aqui Hzão menos Hzinho. E pronto. Com isso, você já está apto a calcular a área total do tronco de cilindro. Basta você calcular a área deste retângulo aqui. Deixa eu pegar o marca-texto. Vou pegar aqui o amarelo. Você vai calcular a área deste retângulo aqui, que não é complicado, porque você vai ter o raio e vai ter a alturinha. Depois você vai calcular a área deste triângulo aqui de cima. A área desse triângulo é a área dessa elipse que aparece aqui, ó, né? E daí está faltando calcular só a área da base, porque como nós pedimos a área total, não podemos esquecer também da área da base, né? A área da base é πr ao quadrado. Então eu vou clicar e vai aparecer uma expressão aqui que eu não quero que você memorize. Por favor, não memorize essa expressão aqui. Se alguém te perguntar algum dia a área total do tronco de cilindro, eu quero que você lembre, eu quero que você se imagine recortando isso aqui e transformando essa figura numa casinha. E aí sim você vai calcular a área de cada região, ok? A área do círculo da base está aqui, é o πr ao quadrado, porque como eu pedi a área total, eu tenho que calcular também a área da base. A área do retângulo está aqui, que é o 2πrh, é a área, esse comprimento da base aqui do retângulo vezes a alturinha. E a área da elipse está aqui, é o 2πr vezes Hzão menos Hzinho. Faltou aqui, perdão, eu esqueci de dividir por 2 aqui, ó. Faltou dividir por 2, então acrescente aí na sua fórmula, porque como é a área de um triângulo, não é? Então acrescente aí
nas suas anotações, eu esqueci de dividir por 2. Aqui está o comprimento da base do triângulo. Comprimento da base é 2πr. A altura deste triângulo está aqui, hzão menos hzinho, e aí falta dividir por 2, porque é base vezes altura sobre 2. Ok? Essa é a expressão, e aí eu vou cancelar aqui o 2 com o 2. Mas veja só, não importa, a gente não vai memorizar essa fórmula aqui, ok? Eu não quero que você memorize isso, porque quando aparecer uma questão dessa, a gente vai tentar abrir o tronco de cilindro e vai fazer essa casinha aqui, como eu vou mostrar para você agora. Deixa eu apagar então toda essa rabisqueira e vamos fazer o nosso exercício. Vamos lá, é o mesmo tronco de cilindro da questão anterior. Eu quero então calcular a área total desse tronco de cilindro. Vamos lá, me ajude. Qual é a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui? Qual que é o raio da base aqui? Essa base tem diâmetro 6. Se a base tem diâmetro 6, então o raio é 3. Agora, se o raio é 3, diga para mim quanto mede esse comprimento aqui. Ah, você já sabe calcular comprimento. Comprimento é 2πr. Então, 2πr, 2 vezes π vezes 3. Ok? Pode ver que eu pus o 3 aqui, porque 3 é o raio. Eu não confundi com o diâmetro. Bom, o que mais que eu sei? Eu sei a alturinha. A alturinha vale 2. Com certeza, então, a altura vale 2. E aí eu vou ter que fazer 8 menos 6. Eu vou pegar aqui um segmento laranja para você enxergar. Isso aqui é a alturona. Então eu vou fazer a alturona menos a alturinha. 8 menos 2. E isso vai dar esse outro segmento que eu vou pintar de verde, essa medida aqui. Eu acho que nem vai precisar porque vai aparecer ali uma seta. Vamos ver? Apareceu. Então deixa eu apagar o verde, porque a seta vermelha é melhor. Então essa medida aqui vale 6. Vale 6 porque 6 mais 2 completa o 8 da alturona lá, ok? Pronto, acabou! É só calcular todas as áreas agora. Diga para mim, quanto é a área desse retângulo aqui? Vamos calcular junto. A área desse retângulo é base vezes altura. Então, 2 vezes π vezes 3 dá 6π. Aí tem que multiplicar pela altura. 6π vezes 2. 6π vezes 2 vai dar 12π. Então, 12π centímetros quadrados é a área azul. É a área desse retângulo azul aqui. Ok. Agora vamos calcular a área do triângulo. A área do triângulo é a área da elipse. Vamos fazer o triângulo verde. Para calcular a área desse triângulo verde, a gente faz base vezes altura sobre 2. Repare que eu esqueci de dividir por 2 na fórmula lá no slide anterior. Mas não importa, a gente não vai memorizar a fórmula, a gente vai dividir por 2 agora, aqui na conta. Então a base é essa aqui, a base vai ficar 6π, a altura é 6, então fica 6π da base vezes a altura, que é 6, tudo isso dividido por 2. Então, fica 36π dividido por 2. 36 dividido por 2 vai dar 18π. Eu vou apagar, então, essa conta auxiliar aqui, ó. 18π centímetros quadrados é a área verde, é a área deste triângulo que está aqui, que coincide com a área da elipse, lá do nosso tronco, que é essa elipse aqui do tronco de cilindro. Bom, e essa área azul é a área da base, né? Eu vou pintar de outra cor, porque o azul acabou sendo ali a lateral, então agora só falta somar a área rosa. A área rosa é simplesmente πr ao quadrado. Então, π vezes 3 ao quadrado, porque o raio vale 3, π vezes 3 ao quadrado dá 9π. Prontinho. Então, qual é a área total desse tronco de cone? Desse tronco de cilindro. A área total desse tronco de cilindro vai ser 12π. 12π mais 18π vai dar 30π.
E 30π mais o 9π fica 39π centímetros quadrados.